Vamos tratar sobre o momento do crime e também o lugar do crime, o tempo do crime e o lugar do crime. O Código Penal ele adotou para o tempo do crime a teoria da atividade. Isso porque no artigo 4º diz da seguinte maneira: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, para o Código Penal, considera-se o praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o Código Penal ele adotou a teoria da atividade. Só para lembrar para os senhores que em relação aos juizados especiais, há algumas peculiaridades que nós não vamos tratar aqui. Então nós estamos tratando aqui apenas pelos crimes comuns que serão julgados pela Justiça Comum. Pelo juizado especial, há algumas outras peculiaridades que não serão tratadas aqui. E também sobre o lugar do crime nós podemos ver no artigo 6º. O artigo 6º diz da seguinte maneira: considera-se praticado o crime num lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Ou seja, para o lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ambiguidade, ou seja, tanto no lugar em que foi praticado a ação ou omissão, como no lugar em que se produziu, onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, essas duas opções para o Código Penal que são analisadas no momento de ser averiguado aí qual será o lugar do crime. E isso na prática é muito importante. Eu estou falando aqui na teoria, mas isso na prática gera um pouco de confusão, às vezes, por algumas pessoas que não conseguem entender um pouco sobre o lugar do crime e tempo do crime. Em relação ao tempo do crime é muito importante, porque considera-se praticado a ação, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Suponhamos que um indivíduo menor de idade pratique aí um ilícito. Ele atira em direção de uma pessoa, essa pessoa não morre, mas ela é levada ao hospital, mas posteriormente, depois de 1 ano, essa pessoa chega a morrer. Esse indivíduo que atirou, na época que ele realizou esses disparos, ele tinha 17 anos de idade. Mas no momento em que a vítima morreu, esse indivíduo tinha 20 anos de idade. Aí eu te pergunto, a lei que vai ser aplicada, o artigo 121, vai ser aplicado? Porque no momento em que ele morreu, que a pessoa morreu, e se encaixa no artigo 121, aqui o indivíduo já era maior de idade, acima de 18 anos, nesse nosso exemplo. Vai se aplicar o Código Penal ou ele vai responder pelo ECA? Porque no momento da ação ou da omissão, ele era menor de idade, ele tinha 17 anos. Então, o tempo do crime vai regular exatamente essas situações. Nesse nosso caso, como o Código Penal adotou a teoria da atividade, então considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ou seja, quando ele tinha 17 anos. Então, ele vai responder o crime não pelo Código Penal, mas pelo ECA, porque ele era menor de idade e o Código Penal não poderá ser aplicado para ele. Ainda que na época que a pessoa morreu, ele já tinha 18